Fabrício Knight. Muita gente São tantos hoje. nomes hoje, Fabrício, que a gente acaba se confundindo. Você chamava atenção mais cedo para um encontro importante que nós tivemos de líderes, Zelensky e Donald Trump. E teve até um tempinho para que eles se encontrassem dentro da Basílica de São Pedro, né, Fabrício? Exatamente, Nonato. Antes mesmo de começar ali a cerimônia, a missa, em homenagem ao Papa Francisco, houve esse encontro. Depois, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou uma mensagem pelas redes sociais falando sobre esse encontro. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para Volodymyr Zelensky. Boa reunião, discutimos muitos assuntos pessoalmente. Espero por resultados sobre tudo que falamos, proteger as vidas das pessoas, cessar fogo total e incondicional, paz duradoura e confiável que previna outra guerra de surgir, reunião muito simbólica que tem potencial de se tornar histórica se atingirmos resultados conjuntos. E ele agradece ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por esse encontro. Havia expectativa do governo ucraniano de que houvesse uma segunda reunião entre eles lá em Roma, mas como a gente já destacou aqui no Jornal da Manhã, Donald Trump, imediatamente após o final da missa, foi até o aeroporto internacional Leonardo da Vinci, pegou o Air Force One e já está no caminho de volta para os Estados Unidos. Aquela expectativa que a gente tinha de encontros entre chefes de Estado, já que nós tivemos mais de 50 chefes de Estado presentes, acabou não se confirmando, pelo menos não em grande escala. Foram encontros menores, mas que podem ter algum tipo de repercussão nas próximas semanas. A gente lembra que, além, claro, da questão envolvendo a guerra no leste europeu, poderíamos ter encontros, por exemplo, entre o presidente Lula e representantes da União Europeia, seja o presidente francês Emmanuel Macron, seja a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para tentar destravar aquele acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, mas pelo visto isso vai ficar para outro dia, vai ficar para outra conversa. Mas ainda assim é um evento que trouxe muitos líderes para Roma, para o Vaticano, que tiveram uma oportunidade ali de interagir, nem que fosse aos poucos. Por exemplo, Donald Trump ficou a missa inteira praticamente ao lado de Emmanuel Macron, separados ali pelo presidente da Finlândia, se cumprimentaram, mas não passou muito disso. Quem esteve presente também nesse velório do Papa Francisco foi o jornalista, ativista político Julian Assange, o australiano, que é responsável por um grande vazamento de informações envolvendo o exército dos Estados Unidos, passou muitos anos asilado, melhor dizendo, na Embaixada do Equador em Londres, e que era próximo do Papa Francisco. Durante esse período, inclusive, que ele ficou na Embaixada do Equador, e depois, quando ele foi preso, lá por 2019, ele recebeu cartas do Papa Francisco. A esposa dele, a Stella Assange, encontrou com o Papa Francisco no Vaticano, e a conta oficial do Wikileaks nas redes sociais chegou a publicar uma mensagem na segunda-feira, quando o Papa morreu, dizendo o seguinte, que o Papa Francisco nunca deixou de lutar pela paz, pela compaixão e pela justiça, que ele sempre foi um verdadeiro aliado na luta pela liberdade de Julian Assange. Então, Assange estava hoje lá em meio ao público geral nesse funeral do Papa Francisco. Curioso até porque um dos participantes, uma das autoridades presentes nesse funeral, além, claro, do próprio Donald Trump, é o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, ou seja, ele estava ali entre aqueles que ajudaram a prender. Claro, Keir Starmer não era primeiro-ministro do Reino Unido quando Julian Assange foi preso, mas não deixa de ser o representante do governo britânico. E ainda assim, Julian Assange estava ali no meio, prestando as suas homenagens para o Papa. A gente falando aqui de várias coisas que corroboram com a imagem do Papa, ele sempre foi visto como um aliado de Julian Assange, amigos, não necessariamente próximos, mas pessoas que mantinham respeito um ali pelo outro, e aí as diferenças nesse momento acabaram ficando de lado para prestar respeito, prestar as homenagens no funeral do Papa Francisco.